Aleluia. A tua presença. Fique de pé, erga as suas mãos. A tua presença é o meu maior valor, é o meu maior. Diga mais uma vez: a tua presença, a tua presença é tudo, tudo, tudo. Oh meu Deus, a tua presença é o meu maior valor. De todo o teu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que, aleluia, atrai o meu coração. Oh meu Deus, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Aleluia. Põe a mão sobre o teu peito e diga: Pai, eu necessito ouvir a tua voz. Fale comigo nesta noite. Amém, querido. Toma o seu assento. Aleluia. O título da nossa mensagem nesta noite é O Verdadeiro Aprisco. E o texto que nós vamos ancorar nesta noite, no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Eu vou me ater somente em um versículo, mas eu quis ler todo o texto para que a gente entenda o contexto daquilo que Jesus queria falar, daquilo que Jesus quis falar. Jesus está em Jerusalém e esse texto está entre a festa de tabernáculos e a festa da dedicação. Então, de uma festa para outra, mais ou menos 2 meses. E Jesus está então neste intervalo das 2 festas. E neste intervalo Jesus opera alguns milagres, dentre eles aquele cego de nascença. E aqui Jesus está rodeado de pessoas religiosas. A Bíblia diz que fariseus estavam ao redor de Jesus, também saduceus, e outras pessoas estavam ali para ouvi-lo falar. E Jesus então começa a falar de um aprisco, de o aprisco verdadeiro. E para alguns estudiosos, eles dizem que aliás, João 10 é o Salmo 23 do Novo Testamento. Jesus se revela como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que ama as ovelhas, aquele que cuida das ovelhas. Jesus está falando sobre isso, sobre o aprisco verdadeiro, mas os religiosos não entenderam. Jesus então repete no capítulo 7: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. É interessante que o livro de João, dentre vários grandes temas, 2 principais é salvação e vida eterna. Em todo o livro de João, essas 2 palavras, salvação e vida eterna, estão sempre trazidas no Evangelho de João. E o que nós vemos aqui é que esta passagem tem a finalidade de mostrar que existem falsos rebanhos e falsos pastores. Aliás, Spurgeon, acho que é Spurgeon, ele diz que para o falso pastor existe o falso rebanho. Os 2 se completam e os 2 têm um destino traçado, que é o inferno. E Jesus está falando justamente sobre isso. E num breve resumo do que nós lemos aqui, Jesus traz um ensinamento falando que existem verdadeiros pastores e falsos pastores, que há um rebanho verdadeiro e que existe um rebanho falso. O verdadeiro rebanho, que Jesus diz aqui no texto que nós lemos, é maduro o suficiente para rejeitar o falso pastor e o falso evangelho. Ele diz que as suas ovelhas não escutam a voz daquele que é falso, daquele que traz um ensinamento falso. Por quê? Porque ele é maduro o suficiente para rejeitar tanto a falsa voz do falso pastor, como o falso evangelho do falso pastor. Sintetizando esse texto que nós lemos, ele diz que há um único caminho para a vida eterna, mas ele diz que as falsas ovelhas jamais entrarão por este caminho.
jamais entrarão por esta porta, porque esta porta é a porta estreita, e não é qualquer um que acessa essa porta. Essa porta é estreita. Continuando, por não crerem, essas falsas ovelhas, por não crerem, por isso mesmo elas se tornaram falsas ovelhas, e consequentemente não seguem, não ouvem a voz do verdadeiro pastor. As verdadeiras ovelhas gozam de segurança absoluta, que é a vida eterna em Cristo. O verdadeiro aprisco tipifica literalmente a salvação que há em Cristo Jesus, a porta estreita. No versículo 10 ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É certo que quando a gente lê esse versículo, a gente já aponta para Satanás, para o diabo. Mas nesse contexto, claro que Jesus também menciona Satanás, mas ele fala do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E ele fala também do mercenário que vem, aquele que não sacrifica em prol das ovelhas, aqueles que vêm apenas para roubar a lã das ovelhas. Aliás, o propósito principal do ladrão é roubar, mas ele também destrói e mata, tal qual os falsos pastores pregando um falso evangelho. A perseguição nunca vai destruir a igreja. Tanto é que já experimentamos através dos séculos. A igreja foi perseguida. Crentes foram jogados no Coliseu para serem destruídos, comidos pelas feras. A igreja, ela passou por várias perseguições. Até a gente canta uma canção que Raul gosta muito. A perseguição, saiu fora do tom, mas você entendeu. A perseguição não pode matar a igreja, mas o falso evangelho destrói uma igreja. O que é o falso evangelho? Quando se tira Deus do centro e coloca o homem. É quando nós tiramos a glória, é quando nós roubamos a glória e colocamos no homem. É quando nós tiramos o centro do evangelho e colocamos o homem. Talvez vocês não sabem, mas até as músicas que se cantam neste altar é passado por um crivo, se é bíblica ou não. Até as canções que são entoadas aqui pelo Ministério de Louvor é passado por uma checagem, principalmente a letra, se está de acordo a palavra ou não. Porque no momento do culto que nós tiramos Cristo, que é a centralidade, e colocamos o homem, nós estamos pregando um falso evangelho. E o que mais se vê por aí, e principalmente nas redes sociais, nas plataformas cristãs, se pregando um evangelho adocicado, um evangelho diluído, um evangelho adocicado. Isso é o falso evangelho, porque o evangelho requer renúncia, requer morte. Quem quiser a vida, morra. Quem quiser ser grande, seja o menor. Quem quiser aparecer, suma. Quem quiser ser o maior, sirva os irmãos. Isso é evangelho. Isso é a palavra de Deus. No versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor.
Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou lendo um livro, comentei acho que com alguns irmãos aqui, com o Raul, acho que Felipe, Brande. O título deste livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Na verdade, eu não chamaria isso de um livro, mas é um tratado da obra vicária de Cristo, tratando sobre a redenção, a reconciliação através do sangue de Cristo. Quem escreveu este livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo, foi um puritano do século XVI chamado John Owen. E nesse livro, um livro de 400 e poucas páginas, a letra miudinha, ele diz que pessoas nasceram apenas para um propósito: irem para o inferno. As pessoas podem se tornar religiosas, mas mesmo assim, elas irão para o inferno, porque nunca abraçaram a cruz de Cristo. Porque vão para a igreja por uma conveniência, porque a igreja é um ambiente bom, sim ou não? É bom estar aqui, sim ou não? É bom ou não é? Está aqui. De vez em quando vem uns arrepios, né? Parece o cabelo. É bom, o ambiente da igreja é um ambiente agradável. Mas existem pessoas que nascem na igreja, se batizam na igreja, casam na igreja, morrem na igreja, são velados na igreja, mas podem acordar no inferno, porque nunca abraçaram a cruz de Cristo, porque nunca amaram o Senhor como se devia amar, nunca se renderam à cruz. Você lembra da parábola que Jesus, em Mateus 13, a parábola do semeador, que Jesus disse que o semeador saiu a semear. Naquele texto, se você vê o percentual, é apenas 25% daqueles que ouviram, que compreenderam, que a mensagem entrou no coração. E ele termina o texto dizendo: aqueles que compreenderam a mensagem do reino, estes frutificarão a 100, a 60 e a 30 por um. Porque é o entendimento que traz a transformação. É quando essa graça vem, nos alcança. É quando nós somos feridos pelo Evangelho. Porque, querido, a gente pode brincar de tantas coisas, mas a gente não pode brincar com a nossa vida espiritual. A gente pode fingir que é feliz, a gente pode fingir que tem dinheiro, a gente pode fingir que tem um casamento abençoado, a gente pode fingir que somos a melhor família da terra, mas a gente não pode fingir que é salvo. A gente não pode fingir. A gente pode viver uma vida de aparências, mas Deus conhece o nosso coração. Sabe, um dia todos nós estaremos face a face com Ele. Querido, eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Eu anseio por esse dia. Todos nós estaremos face a face. Ou a gente vai ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Ou então a gente vai ouvir: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. A vida cristã não é uma vida, não pode ser uma vida de aparência. Não pode ser uma vida do faz de conta. Parece, mas não é.
Não, a vida cristã é uma vida de rendição, de entrega. A gente não pode brincar com as coisas espirituais. A gente não pode brincar com aquilo que é sério. Todos os dias tem gente partindo para a eternidade. Talvez você diga: eu vou aproveitar mais a vida. Talvez você diga: eu não tenho tempo para servir a Deus. Tem um amigo meu que ele diz assim, ele sempre fala essa frase: quando eu vou pregar, eu prego como se fosse a minha última mensagem. Ou então, sabendo que no ambiente pode ter alguém que vai estar ali pela última vez. Eu lembro que alguns anos atrás, num domingo como esse, eu trouxe uma palavra como essa, simples palavra, o Evangelho. Veio à frente um rapaz chamado Paulo. Paulo, ele frequentava a igreja, mas naquela noite Paulo veio à frente, um rapaz de 25 anos mais ou menos, casado, um bebezinho. E aquele rapaz veio à frente e entregou a vida para Jesus. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu recebo uma ligação da esposa do Paulo. Disse: pastor, Paulo sofreu um acidente e faleceu. A gente não sabe quando vai ser a última vez que a gente vai ouvir o Evangelho. A gente não sabe, mas uma coisa nós precisamos ter a certeza: da nossa salvação. Nós precisamos ter a certeza. A gente não pode sair de um culto como esse. A gente não pode sair por aquelas portas com o coração ainda tomado pelo fascínio do mundo, tomado pelo brilho do mundo, pelo falso brilho do mundo. Não, queridos. Eu como seu pastor, eu preciso falar apenas de uma coisa para você: apresentar um Cristo que é a solução para a tua vida. Talvez você veio aqui esta noite com algum problema financeiro, no casamento, de trabalho, na empresa, mas eu digo para você: isso não é problema. Problema é o seu pecado. O maior problema do homem é o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos rouba a paz. E nós precisamos apresentar para você um Jesus que confronta o pecado, que pede arrependimento, que insiste ainda que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Precisamos apresentar um Evangelho que não foi suavizado, não foi adocicado, não foi diluído. Precisamos apresentar um Jesus que não negocia a verdade para permanecer relevante. Não. Cristo não é algo para ser adicionado à tua vida. Não. Cristo é para ser Senhor da tua vida. Cristo não é mais alguma coisa que precisa estar na sua vida. Não. Cristo precisa ser Senhor absoluto da tua vida. Senhor sobre o teu casamento, Senhor sobre a tua vida financeira, Senhor sobre a tua vida social. Deus não nos chamou para apresentarmos uma falsa espiritualidade, uma aparente espiritualidade, não. Mas Deus nos chamou para sermos transformados pela sua palavra. O Evangelho não é o poder de Deus. Aliás, o Evangelho não tem o poder de Deus. O Evangelho é
o poder de Deus. Três coisas que esse texto destaca. As ovelhas ouvem a voz do verdadeiro pastor. Eu pergunto para você: você tem ouvido a voz de Deus? Ou é mais uma voz dentre tantas outras que você escuta? A segunda coisa que o texto destaca é que as ovelhas seguem o verdadeiro pastor, Cristo. Como é que foi o teu final de ano? Como foram as reuniões familiares? Como foi o teu Natal? Será que você lembrou de Cristo? Ou apenas colocou adereços, enfeites na sua casa? Será que nas reuniões familiares você reuniu a família, fez uma oração? Ou entrou no fluxo, no caminho deles também? Não, é família, é festa, é alegria. Três coisas: as ovelhas ouvem a voz dele. Segundo, a verdadeira ovelha segue. E para seguir, a gente tem que deixar muita coisa. Para seguir, a gente tem que abdicar de tanta coisa. A gente tem que deixar tanta coisa. A porta continua estreita. Entrai pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Pastor, é só uma coisinha aqui que só te falta uma coisa. Jesus disse para um homem, jovem rico: só te falta uma coisa. Terceira coisa que o texto nos diz é que as ovelhas conhecem o verdadeiro pastor. Ou seja, ouvem a sua voz, o seguem e conhecem o verdadeiro pastor. Como é o teu conhecimento de Cristo? Não se conhece Cristo sem conhecer a palavra. Não tem como conhecer a Cristo se não conhecer o Cristo da palavra. Sabe, querido, nós estamos começando o ano. Nós estamos ainda no início. É tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos e ver como está a nossa vida. Eu termino falando de três frases de Spurgeon. Ele diz assim: busque o evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata o seu eu. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Pense nisso. Fique de pé no nome de Jesus. Você ouve a voz dele? Você o segue? Como está a sua vida espiritual? Hoje é o dia da gente olhar para dentro de nós mesmos, para a gente rever o nosso coração, olhar para o nosso coração, olhar para as partes escuras do nosso coração. Falar: Senhor, será que eu tenho ouvido a tua voz?
Será que eu estou inserido no verdadeiro aprisco? Será que eu estou servindo o verdadeiro pastor? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Eu vou dar, enquanto os irmãos cantam uma canção, eu gostaria que você orasse. Você não cante agora, mas que você falasse com Deus agora. Que você olhasse para dentro de você. Que você olhasse para o teu coração. Quão distante, quão perto, como está o seu coração? Enquanto os irmãos adoram com a canção, se você quer entregar a sua vida, se você quer consertar algo, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu gostaria de orar com você. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, nós estamos começando um novo ano. É um tempo de entrega, de rendição. Pode chegar. Se você falar: Senhor, eu quero que o Senhor encontre o meu coração, encontre a minha alma, pode sair do teu lugar. Esta é a noite da gente olhar para dentro de nós mesmos. Essa é a noite da gente rever, repensar, refletir. Aleluia.